Passamos agora ao estudo das lesões ligamentares do tornozelo por meio da ultrassonografia. O conjunto de ligamentos que pode ser estudado de forma adequada pelo ultrassom começa pelo maléolo lateral, o talofibular anterior, ligamento talofibular anterior, que é o ligamento mais frequentemente lesado nos traumatismos de tornozelo, e o ligamento calcâneo fibular. Do complexo medial, podemos citar os dois componentes superficial e profundo do deltoide. Nós vamos ver com mais detalhes nos slides subsequentes a anatomia do complexo deltoide. E em relação à sindesmose tibiofibular, o componente que é mais bem avaliado pela ultrassonografia é o componente anterior. Começando por ele, então, nós vemos aqui nessas peças de Play-Doh a tíbia, a fíbula e aqui em amarelo exatamente o ligamento tibiofibular anterior, que é o ligamento que a ultrassonografia consegue acessar. Observe o trajeto dele. Então, toda vez que eu vou posicionar o transdutor para insonar no maior eixo do ligamento e visualizá-lo na tela, eu tenho que colocar o transdutor meio obliquado, né? Com a parte cranial apontando de forma oblíqua em direção à tíbia. E aqui vemos os componentes do ligamento tibiofibular posterior. Desculpa. Componente superficial e profundo, mas que pelo ultrassom eles são muito mal avaliados. Na ressonância magnética ele é bem visto, tanto o componente anterior como o posterior. Aqui o componente anterior do ligamento tibiofibular, da sindesmose tibiofibular. E aqui é o aspecto dele na ultrassonografia. Ele é bem delgado, né, bem fino. Ele tem esse aspecto mais hipoecóico e o contorno bem definido. Lembrando então, mais uma vez, que o transdutor ele deve ser colocado no sentido oblíquo, né, apontando de forma cranial para a tíbia e abaixo em direção à fíbula. O aspecto é esse aqui. Bom, as lesões da sindesmose tibiofibular, elas respondem por 7% dos estiramentos ligamentares do tornozelo. É raro você encontrar uma lesão isolada da sindesmose tibiofibular. Em geral, elas se associam a outras lesões ligamentares do tornozelo. Então, um doente que faz um trauma importante no tornozelo leva uma porção de ligamentos e apresenta também rotura da sindesmose tibiofibular. O mecanismo de trauma é rotação externa do pé, hiperdorsiflexão e eversão. E, como já falado anteriormente, associa-se a lesões do complexo deltoide e também do complexo lateral. Vemos aqui sequelas de estiramento do ligamento tibiofibular, né? Então, nota que existe um aumento da espessura do ligamento e uma redução mais acentuada da ecogenicidade, com ecotextura heterogênea também desse ligamento. Aqui exemplos na ressonância magnética. Esse é um quadro mais agudo, com derrame articular importante, edema de partes moles, e o ligamento, uma rotura acentuada do ligamento tibiofibular anterior, ele totalmente indefinido, né, espessado, e com heterogeneidade do sinal na sua matriz. Em relação às lesões do complexo lateral, elas são muito mais comuns, são o compartimento que se encontra mais frequentemente acometido. Esses ligamentos do complexo lateral eles têm a função de limitar a inversão. Os estiramentos desse segmento respondem por 20% das lesões do tornozelo no esporte. O ligamento talofibular anterior é o mais acometido, seguido do calcâneo fibular. O talofibular posterior não é bem avaliado pela ultrassonografia, por isso não vou comentar sobre ele. A origem da lesão, o mecanismo da lesão é de flexão plantar forçada e inversão do pé, né? Então, o típico doente que está andando na rua, ele tropeça numa pedra, ou então ele pisa em falso e vira o pé para dentro. Aqui um desenho esquemático mostrando o ligamento talofibular anterior, o sentido oblíquo que ele mantém, e o calcâneo fibular.
Observa que ele tem uma relação de proximidade, o calcâneo fibular, com os tendões fibulares, né? Então, os tendões fibulares passam acima desse ligamento calcâneo fibular. E essa relação anatômica tem importância no exame dinâmico da ultrassonografia. Então, aqui em sonado, o ligamento talofibular anterior. Observem que é um ligamento fino, assim como o ligamento tibiofibular anterior, e um pouco mais hipoecóico, né? Isso em virtude da anisotropia natural que acontece nessa região. O ligamento calcâneo fibular, ele aqui bem configurado, né? Com esses fascículos, e que são septos, na verdade, né? Com trajeto paralelo uns aos outros, semelhante ao que acontece com os tendões e músculos, que têm distribuição de fibras paralelas, e a relação de proximidade dele com os tendões fibulares, né? Esses tendões têm processos de tendinose, possivelmente ruptura, fibular curto, fibular longo, mas olha como ele faz o assoalho, entre aspas, da topografia dos tendões fibulares. Na ressonância magnética isso também é bem visto, olha aqui, esse corte coronal, mostrando, olha, o ligamento calcâneo fibular, a parte proximal dele, e no corte seguinte a parte distal, e a relação de proximidade com os tendões fibular curto e fibular longo. Aqui no exame de ultrassonografia, mostrando o calcâneo fibular, quando você faz dorsiflexão, ele joga os tendões fibulares para cima, depois ele volta ao normal, em repouso. Quando faz dorsiflexão, a mesma coisa, ele causa esse rechaço dos tendões fibulares. Por que essa visão é importante? Porque ele mostra um ligamento calcâneo fibular suficiente, né? Mantendo ainda a sua função, a sua integridade. Então, quando você tem um paciente com suspeita de estiramento, com lesão importante do complexo lateral, esse é um movimento importante a ser feito para testar o grau de integridade do ligamento calcâneo fibular. Apesar de não ser o mais frequentemente acometido, quando ele faz esse movimento de jogar os tendões para cima na dorsiflexão, mostra que ele se encontra íntegro e funcionando bem. Aqui um paciente que mostrava uma alteração focal na inserção proximal do ligamento talofibular. Observe como é que essa êntese ela se mostra muito mais hipoecóica e espessada nessa região. É um estiramento de baixo grau. Aqui não, estiramento de alto grau com ruptura completa. Né? Observe que existe um gap aqui das fibras do ligamento talofibular, né? Um pequeno derrame no recesso lateral também, que é comum nesses tipos de trauma. Então, um doente que tem uma ruptura completa, e aí tem que fazer a cicatrização desse ligamento para formar um neoligamento naquela região. Essa paciente ela escorregou andando em cima de umas pedras, fez uma lesão de alto grau, tanto do complexo lateral como do complexo medial, que a gente vai ver nos slides subsequentes. Marcador colocado aqui na posição de dor, e olha aqui na topografia do talo fibular anterior, ele roto, né, com edema importante de partes moles, com derrame articular também associado. Na ultrassonografia, eu não consigo ver o ligamento, é um aumento de partes moles aqui heterogêneo. E observa aqui como no componente proximal da fíbula, eu noto uma avulsão, uma pequena avulsão, um pequeno fragmento ósseo avulsionado na porção proximal desse ligamento. Na ressonância é mais difícil de ver, talvez essa irregularidade aqui corresponda à avulsão óssea que eu estou vendo aqui pelo ultrassom. O Power Doppler mostra aumento de fluxo vascular, o que é comum nessa fase aguda de lesões ligamentares. Uma sequela de lesão completa do ligamento talofibular anterior, com uma calcificação distrófica grande aqui no trajeto desse ligamento. E esse paciente apresentava também, olha, alteração do complexo medial, com espessamento do tíbio navicular, que nós vamos ver mais à frente quem é esse ligamento. Um outro paciente com uma ruptura de alto grau do ligamento talofibular anterior, é praticamente uma sequela, mostrando ele bastante espessado, com diversos pontos de ruptura ao longo do trajeto do ligamento. E uma outra sequela, aqui calcificações distróficas, um ligamento nitidamente espessado e com contorno mal definido. Né? Isso não é lesão de fase aguda, nós mostramos uma lesão de fase aguda anteriormente, isso aqui é uma lesão de fase crônica,
em que eu tenho alterações por sequela na loja do ligamento no talo fibular anterior. Mesma coisa aqui, né? Na verdade é uma sequela, é um ligamento calcâneo fibular bastante espessado em consequência de uma lesão do complexo lateral. Aqui é importante fazer aquela manobra de dorsiflexão para ver se os tendões eles se rechaçam, né, quando você estica esse ligamento aqui. Então, para poder verificar a integridade dele, funcionalmente, você faz aquela manobra. Em relação ao complexo medial, complexo deltoide, ele é formado por duas camadas de ligamento, uma superficial e outra profunda. A superficial existem três componentes, vindo de trás para frente, tíbio navicular, tíbio spring. Spring é um componente, na verdade é um ligamento que fica adjacente à cabeça do talos, ele faz a estabilidade da cabeça do talos, e existe uma parte do deltoide que se liga a esse ligamento spring, né, que dá estabilidade aqui à planta do pé. E o terceiro componente superficial é o ligamento tíbio-calcâneo. Na camada profunda destacam-se dois ligamentos, o tíbio talar anterior e o tíbio talar posterior. O que importa é mais o posterior, né? Ele é mais resistente, inclusive, e é o que a gente consegue ver melhor na ultrassonografia. As lesões do complexo medial respondem por 5% das lesões do tornozelo. O trauma é o contrário do complexo lateral, é um trauma em eversão, e a longo prazo, se essas lesões não são corrigidas, cronicamente elas resultam em um retropé valgo. Aqui um desenho esquemático, feito por mim, mostrando o malelo medial. Ele tem dois colículos, um colículo anterior e um colículo posterior. E aqui os componentes profundos do ligamento deltoide, o tíbio talar posterior e o tíbio talar anterior. Aqui uma peça com um modelo de Play-Doh, mostrando, olha, o colículo anterior do malelo medial, o colículo posterior. E aqui, exatamente o ligamento tíbio-talar anterior e o tíbio-talar posterior, que é o ligamento mais bem visto na ultrassonografia. Passando agora os componentes da camada superficial, vindo de anterior para posterior, nós observamos aqui o ligamento tíbio-navicular. Olha a expressão dele aqui na ultrassonografia. E importante aquela história dos colículos, porque os três ligamentos superficiais, eles partem do colículo anterior do malelo medial. Então, quando você for ensonar esses componentes superficiais do deltoide, palpa o malelo medial, localiza o colículo anterior, é fácil fazer isso pelo exame físico, a cabeça do transdutor ela tem que girar nessa referência aqui, né? Então eu coloco a cabeça do transdutor no colículo anterior, ensono a parte da frente, tíbio navicular, a parte do meio, tíbio spring, e a parte posterior, em direção aqui ao sustentáculo do talos, que é o tíbio calcâneo. Esse é o macete para você tentar localizar os componentes superficiais do deltoide, utilizando-se do colículo anterior do malelo medial. Aqui vendo todo o complexo medial, na parte superficial. Então, o tíbio navicular, o tíbio spring e o tíbio calcâneo. O tíbio calcâneo, a inserção dele é justamente no sustentáculo do talos do calcâneo, que é esse acidente ósseo aqui. E aqui em roxo eu vejo o componente superomedial do ligamento spring, né? Ele tem três componentes e o componente supermedial é esse que fica adjacente aqui ao deltoide. Então o tibio spring ele se liga, entre aspas, a esse componente supermedial. Essa é uma imagem clássica de ressonância magnética e aqui muito parecido ao corte coronal na ultrassonografia, mostrando o ligamento tibio spring, né? Isso aqui é a cabeça do talos. Lembra que eu falei que o ligamento spring ele faz a cobertura da cabeça do talos, é considerado como o acetábulo do pé, esse conjunto dos três ligamentos do spring. Então aqui apontando a porção supremedial do spring, continuação aqui do ligamento tibio spring do deltoide. Aqui passando adjacente o tendão tibial posterior e existe uma fibrocartilagem interposta entre o ligamento e o tendão tibial posterior. Mesma coisa aqui no desenho esquemático. Malelo medial, talos, a cabeça dele, o revestimento ligamentar do spring, que é esse roxo aqui,
a fibrocartilagem, que fica interposta entre o ligamento spring e o tendão tibial posterior, né? E o deltoide possui um componente superficial intermediário que se liga a esse ligamento spring aqui da cabeça do talos, né? Que é o ligamento tibio-spring. Uma outra imagem mostrando os componentes do spring, olha aqui o superomedial e os outros dois componentes que formam aqui o assoalho, né, da cabeça do talos, dando estabilidade à planta do pé. Aqui a fibrocartilagem em preto e o tendão tibial posterior passando aqui do lado da fibrocartilagem. Esse tibial posterior é muito importante, esse tendão, na estabilidade do tornozelo pé. Ele tem diversos braços de inserção, mas um braço clássico é esse que passa adjacente ao osso navicular. E aqui nós vemos apontado pelas setas o componente profundo do ligamento deltoide, está vendo? Essa imagem que tem um aspecto de um delta realmente. Isso aqui é a projeção do ligamento tibio-talar posterior. Ele fica abaixo dessa linha preta, que é o componente superficial do deltoide, possivelmente o ligamento tibio-spring, e abaixo dele, olha, tudo isso aqui é o ligamento tibio-talar posterior, que é o ligamento do componente profundo mais importante, o mais visível. Aqui nós vemos um caso com lesão do complexo deltoide, né, do componente tibio-talar posterior. Observem aqui na ultrassonografia áreas de solução de continuidade, heterogeneidade da matriz do ligamento. Olha aqui uma outra área de solução de continuidade desse ligamento deltoide, componente tibio-talar posterior. E aqui na ressonância magnética, no corte coronal, a gente observa o aumento de sinal em consequência de um estiramento de moderado a acentuado grau do tíbio talar posterior. Ressonância magnética, ultrassonografia. Aqui uma sequela, uma calcificação distrófica grande, projetada no ligamento tíbio talar posterior, componente profundo do deltoide. E esse aqui é o terceiro componente superficial posterior do deltoide, que é o ligamento tíbio-calcâneo. Nota que esse doente ele tem diversas alterações crônicas do pé, ele já tem aquele retropé valgo, né, típico das lesões do complexo deltoide. E a gente nota o tíbio calcâneo espessado aqui, heterogêneo, com aumento de sinal. Então ele apresenta um estiramento crônico aqui dessa região. Mesma coisa aqui na ultrassonografia, eu nem consigo ver o ligamento direito. Uma indefinição. Isso aqui é justamente o sustentáculo do talos, do calcâneo, que é esse número 3 aqui, onde se faz a inserção do ligamento tíbio-calcâneo. O macete para visualizar esse ligamento na ultrassonografia, você tem que ver esses 3 acidentes ósseos. Então você coloca o transdutor no colículo anterior e tem que verificar o maléolo tibial, claro. No plano 2 aqui, o talos. E no plano 3, o calcâneo, o sustentáculo do talos do calcâneo. Esses 3 acidentes anatômicos eles têm que aparecer quando você insona para poder localizar o tíbio calcâneo. Esse tema de hoje também foi discutido por meio de podcast no canal Medicina Imaging, e o vídeo vai ser disponibilizado no meu canal do YouTube, também canal Medicina Imaging. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima ocasião.